Quando você me fez esse convite, eu achei que seria muito interessante trazer um tema que, para a nossa realidade aqui da Câmara, é muito importante, que é a questão das audiências públicas. Né? As audiências públicas, elas são um mecanismo de participação popular no governo. E, assim, a legislação brasileira ela é muito rica em canais de participação, né? Em previsões de participação dos cidadãos no governo. Nós temos iniciativas de projeto de lei popular, temos a possibilidade de participação em conselhos de políticas públicas, mas eu destaco a audiência pública como um mecanismo muito importante, porque ela é uma etapa obrigatória para a aprovação de leis sobre determinadas matérias. Então, por exemplo, a gente tem legislação nacional que prevê que, para se legislar sobre matéria urbanística relacionada a plano diretor, que é tão importante para o desenvolvimento das cidades, ou então para se legislar sobre orçamentos, é necessário submeter o projeto à consulta da população, ouvir a população. Né? Se tiver algum vício nesse processo participativo, a lei ela pode ser anulada, pode ser invalidada pelo judiciário. Então, é todo um processo muito sério. Né? E a lei orgânica do município de São Paulo, ela é muito alinhada ao princípio da democracia participativa, que está previsto na nossa Constituição. E, com isso, ela ampliou ainda mais as possibilidades as hipóteses, né, em que você tem que realizar pelo menos 2 audiências públicas sobre algumas matérias que sejam objeto de projeto de lei. Então, por exemplo, matéria tributária, matéria ambiental, aqui no município de São Paulo, obrigatoriamente tem que ser submetida à audiência pública. Né? E quando a gente se viu no momento da pandemia, como vencer o poder público, como a gente sabe, precisava de respostas rápidas, assertivas, para enfrentar as dificuldades que a pandemia trouxe, seja em matéria de saúde, de economia, enfim. E para dar essas respostas sem como adequar os ritos, né, para essa necessidade de aprovar leis sobre determinadas matérias. A Câmara hoje tinha uma experiência com o plenário virtual, né, de deliberação virtual de algumas matérias, que se iniciou até antes da pandemia, numa ideia de inovar, de evoluir a interação com essa questão da transformação digital. E as audiências públicas também precisaram passar a ser realizadas de modo digital. O processo legislativo aqui no município de São Paulo, no âmbito da Câmara, ele tem muita informação divulgada no site da Câmara. O site ele já é muito rico em informações, em dados de interesse público. Então, é possível consultar a tramitação de todo o projeto de lei pelo site. Mas a gente percebeu que era necessário dar ainda mais destaque para essa questão das audiências. Então, foi criado um campo específico no site que concentrava as informações das audiências públicas. Tinha lá uma agenda das audiências e o cidadão ele escolhia. Se ele queria participar de uma determinada audiência, ele fazia sua inscrição, tinha um formulário, ele deixava seus dados, registrava o interesse em participar. Aí ele recebia um contato da secretaria, né, da Câmara, para informá-lo com orientações de como seria realizada a audiência, que ele tinha que estar presente um pouco antes na sala para liberar o acesso, e no momento da audiência ele podia ter essa interação, expor sua opinião, enfim, podia participar. Ou ele podia, se ele não tinha essa disponibilidade, não queria estar ali no momento, não podia, ele já podia mandar sua contribuição por escrito. Tinha um outro link que permitia o envio já do posicionamento dele, da manifestação relacionada àquele projeto que estava em discussão, por escrito. E o que a gente percebeu? Que houve um aumento muito grande na interação com a sociedade, houve uma participação muito grande, porque o deslocamento físico, quando as audiências eram realizadas no modo presencial, né, tradicional, o deslocamento físico até o centro da cidade, às vezes o horário em que se realizava a audiência, não tinha possibilidade da pessoa comparecer. Quando se passou a permitir que ela, do local onde ela estivesse, seja da casa, do trabalho, fizesse essa interação, se manifestasse, aumentou muito a participação popular. Eu tenho aqui um dado, né, vou dar uma olhadinha aqui para checar. Nós tivemos audiências públicas sobre dois projetos muito importantes. Um que tratava de um programa de requalificação do centro da cidade, e outro que tratava sobre autorização para contrair
empréstimo, né, uma questão financeira. Esses 2 projetos, eles tiveram o acompanhamento, né, a gente faz um monitoramento disso, de 2.560 pessoas. 2.560 pessoas, elas acessaram o conteúdo da audiência, seja pelo site da Câmara ou pelas redes sociais, elas acompanharam isso. E mais de 12.000 pessoas foram alcançadas de alguma forma pela audiência. Elas receberam uma notificação, um compartilhamento, ou apareceu no feed da rede social. 124 pessoas reagiram, se manifestaram de alguma forma, e 115 fizeram comentários. Então, assim, essa é uma interação que era impensável no modelo de participação apenas presencial, né? Então, ficou muito claro para a gente que isso agregou muito em termos de participação popular, né? Superando essa barreira física, as pessoas se viram estimuladas a participar e, efetivamente, elas participaram. E, assim, o que se colhe das audiências públicas, ele é de extrema relevância, tem que ser visto com muita importância, porque é a realidade local, uma pessoa que está ali, que ela conhece muito bem a realidade da comunidade onde ela vive, ela vai trazer o seu posicionamento, e aquilo é muito importante que seja conhecido e seja considerado, né? Então, daí a importância de que as audiências elas contem com uma efetiva participação popular, né? Se isso fica só no modo presencial, é muito difícil que se alcance essa participação. Por mais que a gente tenha divulgação, tenha transparência, a Câmara de São Paulo investe muito nisso, é difícil pela questão da barreira física e de tempo, né? Que eu acho que esse mundo digital acaba abreviando. Então, assim, é uma coisa que veio para ficar, é uma inovação que veio para ficar certamente. No momento, a gente está vivendo ainda num cenário, num regramento de pandemia, né? Mas mesmo quando a gente voltar à normalidade, né, funcionamento sem essas preocupações do distanciamento social, eu acredito que essa possibilidade de participação virtual, ela vai permanecer porque mostrou o quanto que isso agrega, né, acaba legitimando a atuação do poder legislativo. Existe, claro, uma parcela da sociedade que não tem acesso à internet, o Brasil é um país com muita desigualdade social, essa questão também tem que ser olhada, tem que ser providenciado, propiciado o acesso a todos, né, esses avanços tecnológicos, mas esse dado real do aumento da participação, ele não pode ser desconsiderado jamais, né? Ficou para a gente uma experiência muito positiva e eu creio que ela vai ser cada vez mais aprimorada, porque essa interação ela contribui para o fortalecimento do legislativo e para o fortalecimento da nossa democracia, é claro, né? Então, acho que era esse caso aqui que eu queria compartilhar, o que mais trouxe para a gente uma experiência positiva também nessas coisas da pandemia, né? As dificuldades que a gente teve que lidar, que essa participação virtual nas audiências foi muito positiva.